cidade que respira conhecimento e desenvolvimento. No coração desta cidade está a Escola Superior Técnica de Saúde do Uambo, um espaço dedicado a transformar vidas e construir carreiras de sucesso. Aqui, combinamos tradição, modernidade, preparando profissionais de excelência para enfrentar os desafios do futuro. Nosso compromisso com conhecimento vai além das salas de aula. Oferecemos recursos e apoio para um aprendizado contínuo. Aqui combinamos ciência, consciência e humanismo. Venha fazer parte desta história. Venha fazer parte da Escola Superior Técnica. Bem-vindos ao Uambo, a cidade que respira conhecimento e desenvolvimento. No coração desta cidade está a Escola Superior Técnica de Saúde do Uambo, um espaço dedicado a transformar vidas e construir carreiras de sucesso. Aqui, combinamos tradição, modernidade, preparando profissionais de excelência para enfrentar os desafios do futuro. Nosso compromisso com conhecimento vai além das salas de aula. Oferecemos recursos e apoio para um aprendizado contínuo. Aqui combinamos ciência, consciência e humanismo. Venha fazer parte desta história. Venha fazer parte da Escola Superior Técnica de Saúde do Uambo. Bem-vindos ao Uambo, a cidade que respira conhecimento e desenvolvimento. No coração desta cidade está a Escola Superior Técnica de Saúde do Uambo, um espaço dedicado a transformar vidas e construir carreiras de sucesso. Aqui, combinamos tradição, modernidade, preparando profissionais de excelência para enfrentar os desafios do futuro. Nosso compromisso com conhecimento vai além das salas de aula. Oferecemos recursos e apoio para um aprendizado contínuo. Aqui combinamos ciência, consciência e humanismo. Venha fazer parte desta história. Venha fazer parte da Escola Superior Técnica de Saúde do Uambo. Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu podcast A Voz do Conhecimento. Chegamos para mais uma edição e também chegamos para dizer que é a segunda edição e não vamos parar. Este projeto é da Escola Superior Técnica de Saúde do Uambo e além deste programa, nós também, a semana passada, na quarta-feira, estreamos também a Minha Escola em Ação, por isso nós convidamos-te todas as nossas programações a não perder. Nós estaremos aqui para levar conhecimento e conhecimento para a vida aqui na Escola Superior Técnica de Saúde do Uambo. Ser estudante é muito difícil e a missão então de acarretar conhecimentos é ainda mais difícil, algo que pode ser prazerosa. Então nós estamos aqui para aprender a adquirir conhecimentos. Vem aí os exames e também com os exames vem a pressão de ter notas excelentes. Por isso hoje este programa
traz técnicas e métodos de estudo para um estudante bem-sucedido como tema. Os meus queridos convidados estarão aqui para transmitir esses métodos e estas técnicas que no final deste ano letivo, deste ano acadêmico, nós possamos ter êxitos mesmo e notas altíssimas que possamos mostrar aos nossos encarregados de educação e a nós mesmos com orgulho de que nos esforçamos e hoje temos notas excelentes. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, são os 3 Cs obrigatórios aqui neste programa. Mas sem mais delongas, eu vou apresentar os meus excelentíssimos e ilustres convidados para esta noite. Vou começar pelo professor doutor Oscar Borreiro. Ele é o diretor-geral para os assuntos acadêmicos aqui na Escola Superior Técnica de Saúde do Huambo. Boa noite, doutor, e bem-vindo. Boa noite, Miquelina. Muito obrigado. Está conosco também Petax Chisek Batista. Ele é docente universitário no ISTE de Huambo. Bem-vindo, doutor. Obrigado. É um prazer ter-te aqui. Está conosco também o professor Sabino Romeu. Ele é professor desta instituição e hoje também vai falar para os seus alunos. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, estamos juntos. Eu dizia a princípio que estudar é difícil. Convidados, concordam com isso? Estudar é difícil mesmo? Sim, acredito que sim, mas também pode ser fácil, dependendo de como a gente vai encarar os estudos ou como a gente vai encarar, nesse caso, a preparação, nesse caso, aquilo que é o nosso objetivo, tendo em conta a especialidade ou a escola em que a gente estiver, nesse caso, a frequentar. Professor, estudar é difícil? É relativo. É relativo. E o nosso colega de painel já respondeu muito bem. É relativo. Sob o ponto de vista de que olhamos primeiro para os objetivos. Cada um traça um determinado objetivo. Há alguns que vão para a escola porque os pais estão a pagar os dinheiros. E para ele pode não ser difícil. Mas há alguém que vai para ali com metas bem orientadas e pode ser, sim, de facto, difícil. Que deverá cumprir alguns passos para que efetivamente saia dali um homem formado e com o propósito de servir à pátria. Doutor Oscar, vamos começar já delimitando. Há uma certa diferença entre ser estudante e ser aluno? Sim, por supuesto. Ok, bom, más una vez, boa noite. Quiero cumprimentar también a todos los oyentes que están acompañando este episodio, este nuevo episodio de podcast La Voz del Conocimiento. Realmente un tema que nos ocupa es un tema interesante, pertinente, desde el punto de vista, sobre todo, de la persona que tiene la tarefa, la misión de adquirir el conocimiento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante esclarecer, responder a la pregunta, ¿qué es ser un estudiante? ¿Ya? Que, a diferencia de los alumnos. Normalmente un alumno es un individuo que fica en una sala de aula, básicamente de forma, digamos que pasiva, a recibir los conocimientos que los profesores, por diferentes métodos, transmiten a este individuo. Cuando hablamos de un estudiante, entonces estamos a hablar ya de un individuo que básicamente, principalmente, asume el papel de aprendiz. Y este papel lo debe asumir primeramente con humildad, ¿ya? Y dedicarse al proceso continuo de adquirir ese conocimiento. Y paso ahí a asignarlo el término continuo, porque los profesionales no paran nunca de estudiar, de formarse. Este proceso de adquisición de conocimiento es un proceso que también presupone adquirir habilidades, ¿ya? Y amadurecer intelectualmente, emocionalmente y también socialmente, ¿ya? Esa experiencia va além del tiempo que pasamos en las salas de aula, ¿ya? Abrangen a curiosidades, a búsqueda de respuesta, a reflexión crítica y la construcción sobre todo de valores. No nos basta con adquirir una instrucción,
también tenemos que adquirir valores, ¿ya? Es parte de una característica de los estudiantes. También el estudiante vive un momento de descubierta personal, ¿ya? Donde aprende no apenas a las disciplinas académicas, también el estudiante aprende sobre la vida, aprende sobre los desafíos y el propio potencial individual del individuo, ¿no? Tiene que no solamente aprender sobre ese potencial, sino también desenvolver ese potencial individual. Por tanto, ser estudiante es sobre todo un compromiso consigo mismo, es un compromiso con la sociedad, es un compromiso con buscar las formas de contribuir a todo lo que nos rodea, social y técnica, digamos que prácticamente en todos los ramos, las esferas de la vida, ¿no? Básicamente, acho que é o que podemos aportar, não, em estes momentos sobre... Eu concordo claramente com o doutor, porque nós atualmente, por exemplo, nas nossas universidades, nas nossas faculdades, nós temos estudantes que eles agem como alunos. O facto de estarem, por exemplo, a frequentar uma faculdade, então, não significa automaticamente que és um estudante. Então, tem esse pormenor, né, que o doutor aqui acabou de citar, que o estudante tem que ser proativo, não tem que ser passivo no processo do ensino-aprendizagem. Então, o estudante tem que buscar, o estudante tem que pesquisar, o estudante tem que inventar, o estudante tem que seguir, nesse caso, o método científico. Então, esses itens, muitos, né, dos nossos estudantes nas academias não aplicam. Então, vem, por exemplo, a faculdade como um sítio apenas de buscar mérito, algo que muitas vezes, né, baixa aquilo que é a credibilidade ou então a pessoa de estudante que nós temos universitário aqui em Angola. Okay. Dito e muito bem dito pelos meus convidados. Atento para o que nós estamos a dizer aqui neste podcast hoje. O nosso tema é técnicas e métodos de estudo para um estudante bem-sucedido. Nós queremos que você use esse programa, se apegue dele e no final do ano letivo você, com todas as técnicas que aprendeu aqui, consiga dizer que teve boas notas. Definiu-se então o que é ser um estudante, mas antes de entrarmos propriamente nas técnicas e métodos, eu gostaria que o professor Petaxi falasse um pouco qual é o papel do professor nesta busca de conhecimento pelo estudante. Bom, como se sabe, estamos a falar de um estudante que é aquele que está comprometido com o processo de aprendizagem e que é diferente de um aluno que cumpre somente com as obrigações, né, escolares que lhe são emanadas. O professor, o papel fundamental do professor é de mediador. O professor é aquele que será o mediador do processo de ensino e aprendizagem. E efetivamente, ao ser mediador deste processo, cabe ao professor buscar as técnicas e métodos eficazes que concorram ao aprendizado do seu aluno. Eu quero lembrar que todo e qualquer trabalho que o professor deverá fazer em sala de aula, o fim único é o aprendizado do aluno. Então, logicamente, o professor é este, Exatamente. que é o mediador deste processo, para que facilite no aprendizado do aluno. O que acontece? Que geralmente nós temos alguns professores bons numa perspectiva. Eu sempre faço um sistema muito importante. Existem aqueles professores que sabem muito sobre a área que investiga. Esta mesma é a área de investigação. Acabou. Mas não sabe como ensinar aquilo que investiga. É a parte metodológica. E o professor que nós precisamos é aquele que investiga, entende o objeto de estudo da sua ciência, o objeto de estudo da sua disciplina e também entende o objeto dos aprendizes, e também entende o objeto de como transmitir esse conhecimento. Então tem a parte investigativa e a parte metodológica. Este é o professor que nós precisamos hoje. Este é um professor completo. Este é o professor que nós queremos. Exatamente. Este é o professor. E esse sim, esse é que será mesmo mediador do processo. Existe agora aquele que somente lê tanto sobre a área que investiga e conhece muito, nós vemos para ele, esse professor sabe.
Mas em sala de aula, não sabe passar aquilo que ele sabe. Logicamente, lhe falta a parte metodológica. Não terá como trazer técnicas e ou métodos eficazes para que o processo decorra de forma satisfatória. Os alunos podem culpar os professores pela falta de conhecimento? Já não estamos a tratar do aluno, porque o aluno não sabe. É o estudante. Exatamente. O estudante hoje é um ser crítico do processo. E o estudante hoje, com o sistema de Android, já chamam de estudantes hoje Android, sabem muito mais que professores alguns. Sabe qual é a vantagem do professor? É que o professor programa, estrutura o que vai ensinar. E é onde encontramos a vantagem. E o aluno, por não ter essa estruturação do conhecimento a ser passado, temos um pouco de vantagem enquanto professores. Então o estudante pode sim, de facto, olhar para a atividade do professor e apresentar uma crítica. Esta crítica, se o professor for aquele atento e humilde, pode levar a uma transformação para continuar a pesquisar na área em que está a lecionar. Vamos então às técnicas e os métodos. Dr. Oscar, como o aluno, o estudante melhor, bem-sucedido, poderá estudar, fazer as suas pesquisas, se tornar um verdadeiro estudante? Ok. Bom, antes de entrar en ese tema, eu gostaria de acrescentar algo a lo que falou o doutor em relação ao papel do professor. Como dizia o doutor, o professor universitário é um facilitador, ¿ya? Y el estudiante tiene que comprender que él no va a la sala de aula a adquirir el 100% de los conocimientos. Perfeito. Una parte de los conocimientos se adquieren en la sala de aula y otra parte de los conocimientos se adquieren precisamente con el estudio individual del estudiante. Y entonces, por esa razón, como respondiendo a la pregunta que usted falaba, no siempre el estudiante debe de culpar al profesor. A veces el profesor hace su papel, pero el estudiante tiene que hacer también lo que le corresponde, ¿no? Como decía, ¿ya? Es decir, cumplir con las tareas que el profesor orienta, cumplir con los plazos, etcétera, ¿no? Aproveitando, Já? temos professores capacitados aqui na Escola Superior Técnica de Saúde do Huambo. Esse modelo do professor temos aqui? Bom, eu como directivo de la escuela, la respuesta es sí. Yo no puedo ya falar otra cosa. Acho que sí, que nós temos profesores capacitados para levar a bom porto un proceso de ensino-aprendizaje. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta que me preguntabas, ¿cómo debe ser un estudiante bien sucedido? ¿Ya? Ser estudiante bien sucedido sigue, en primer lugar, tiene que seguir una disciplina, ¿ya? Una disciplina exemplar, ¿ya? Una organización, ¿okay? Y una abordaje estratégica do estudo, ¿ya? Esa abordaje estratégica nos vamos a citar algunos aspectos, ¿no? a tener en cuenta, ¿ya? El primer aspecto para ser un estudiante bien sucedido es que el estudiante debe definir los objetivos de estudios claros, ¿ya? Definir los objetivos de estudios claros, estableciendo plazos y metas viables, ¿no? Que sean realmente que consiga cumplir con estas metas para obtener suceso, ¿okay? Los estudiantes que le fixan metas que son inalcanzables, entonces tendrá problemas para poder estudiar correctamente. Segundo, el estudiante debe organizar un plano de estudio. ¿Qué significa esto? Significa que semanalmente él debe tener un plano donde él va a colocar cada semana qué disciplina debe estudiar. En ese plano él debe priorizar principalmente las disciplinas que son más difíciles, que le van a requerir más tiempo de estudio, ¿no? De esta manera él podrá aprender el estudio de todas las disciplinas do currículo. En tercer lugar, debe desenvolver bons hábitos de estudio. ¿Qué significa esto? Bueno, a poco se falaba, el estudiante cuando está enfocado en el estudio debe evitar las interrupciones, por ejemplo, por el teléfono, por las redes sociales, ¿ya? Debe procurar un local de estudio agradable, donde haya las condiciones adecuadas, silencio,
donde él consiga concentrarse, ¿ya? Enfocarse en la materia que está estudiando. Otro método debe participar asiduamente en las aulas. ¿Ya? Es recomendado que el estudiante participe asiduamente en las aulas para que consiga acompañar el desenvolvimiento de un programa curricular. ¿Ya? Es otro de las características. El estudiante también debe revisar y practicar constantemente el contenido ya recibido en las salas de aula. ¿Ya? Es otro elemento que debe tener en cuenta. Mantener una rutina equilibrada. ¿Qué significa eso? Un estudiante debe de dormir bien, debe dormir un tiempo adecuado, no debe consumir droga, no debe consumir alcohol. ¿Ya? Es decir, eso es lo que significa mantener una rutina de vida equilibrada. Aquel estudiante que continuamente esté a acordar a horas sobras, no tendrá entrado energía, fuerza para concentrarse en los estudios, etc. ¿Ya? Por otra, utilizar recursos complementares. ¿Ya? Para além de la información que recibe en la sala de aula, el estudiante debe consultar libros, debe ir a la biblioteca, debe consultar videoaula y todo el material que pueda enriquecer y apoyar ya la materia estudiada en la sala de aula. Y por último, tener una mentalidad positiva y persistente. ¿O qué significa eso? Que el estudiante debe continuamente, ante digamos el fracaso, tiene que tener cierta resiliencia, ¿ya? Para aprender de los errores y no perder el interés cuando él hace que una materia puede ser un poco difícil y que le robe mucho tiempo o que le sea difícil para él adquirirla. Bueno, básicamente, desde mi punto de vista, ¿no? Estos son los aspectos que un estudiante debe tener en cuenta para ser un estudiante bem sucedido, ¿no? Exatamente. Dizer aos nossos amigos, curta, comente e compartilhe e deixe também a sua questão, que daqui a instantes os nossos convidados terão o prazer de responder. Vamos continuar então com os métodos e técnicas para ser um estudante bem-sucedido. Professor Pataxi, quais são os outros métodos e as outras técnicas? Bom, antes que eu responda a sua questão, eu gostava primeiro de trazer aqui alguns conceitos básicos para que eles percebam do que nós efetivamente estamos tratando. Precisamos entender que técnicas e métodos são procedimentos utilizados para que se alcance um determinado objetivo, ok? E, logicamente, também precisamos entender que estudar é um processo que exige esforço, tanto do nosso cérebro quanto da nossa disponibilidade enquanto estudantes. Isso exige muito esforço. Não é coisa de brincadeira, não. E para que a gente entenda isso, precisamos perceber. Em sala de aulas, os alunos recebem do professor, este professor que nós dissemos, não é? Investigador e ao mesmo tempo que utiliza as metodologias para que efetivamente trabalhe de formas a mediar o processo, os alunos, ou estudantes, perdão, recebem do professor métodos de ensino em sala de aula. Só que cada um, de forma individual, deverá utilizar métodos de aprendizagem. E, logicamente, são esses métodos de aprendizagem que nós aqui vamos apresentar, como algumas técnicas e ou métodos que eles deverão utilizar efetivamente para que tenham um bom desenvolvimento no seu aprendizado. E gostávamos também de chamar a atenção, simples, método é via, é caminho que eu percorro para que eu alcance um determinado objetivo. Então, o estudante deverá utilizar esses procedimentos para que, no final, alcance os seus objetivos. E chamar a atenção também que é importante que os professores, ao entrar em sala de aula, no primeiro contacto, demonstrem aos seus alunos que eles têm um objetivo. E esse objetivo só será alcançado com a ajuda do professor. Então, tem de trabalhar de forma colaborativa. Bom, nós trazemos aqui algumas técnicas e ou métodos que podem concorrer para que os estudantes sejam estudantes bem-sucedidos no Instituto ou na Escola Superior Técnica de Saúde do Ambo. Que beleza!
Estou aqui acostumado com o nosso instituto. Pronto. Muito obrigado. Primeiro o estudante deverá ter a técnica de intercalar. Disse muito bem o nosso gestor desta escola, apresentou alguns elementos. Deve ser aquele que intercala. O que acontece? É que nós achamos que estudar é só em todo momento. Estudamos. Aquela disciplina que achamos que ela pode ser um pouco mais dura e deixamos espaço para outras mais tarde. E trazendo para a nossa realidade, há mesmo casos de que o estudante vai para a estufa às 7 e sai às 18. Lá mais no final, eu quero que os convidados também digam se esta técnica, este método é o correto. Bom, por ser um método de aprendizagem, ele é que utiliza, ele acha que aquela via é viável, permitam-me que eu fale isso. É viável? Provavelmente sim. Mas dependerá do momento em que está fazendo esse exercício, como utiliza. Ele intercala este processo, dá algumas pausas, não se sabe. Então é importante que ele faça essas pausas no intuito de que dê um espaçamento da memória também, ter um descanso. Se isso não acontecer, são aqueles que se tornam aloados. Você vê que o colega estudou tanto, chega no momento da prova, encontra o bloqueio porque as palavras que ele tinha, se calhar, decorado ou assimilado, por não encontrar a parte-chave, encontra um bloqueio. Essa é uma delas. E outra é criar mapas mentais. É fundamental que, para que esta técnica funcione, na criação de mapas mentais, criar alguns diagramas, não é? O aluno vai criar alguns recortes, fundamentalmente, de como estudar através deste diagrama. Ele vai fazer uma construção de algumas palavras-chave e que lhe dão a luz daquilo que é o conhecimento que ele quer. E outro elemento que nós queremos aqui sublinhar é releitura. A memória é muito boa. Quando a gente relemos o nosso conteúdo, dá-nos possibilidade de achar que é importante e fica na nossa mente. Mas quando nós lemos uma vez, e de costume os estudantes, quando se aproximar as provas, é quando eles acham que devem começar a ler. Por isso, desastres que eles encontram nas salas, depois de que têm um resultado, depois diz, não, o professor me deu a nota. Não te deu, não. É que você não relê. E a memória acha que aquilo não é importante para poder conservar. O que faz? Deixa o espaço para uma outra coisa de importante. E outro elemento aqui a sublinhar, devemos fazer também testes práticos. Depois que a gente estude um determinado conhecimento, a gente deverá fazer um teste. Como deverá ser o teste? Fazer uma auto-pergunta. Se me perguntar isso, o que é que eu responderia? Ele responde. É uma prática que o estudante deverá fazer, não é? Perguntas e respostas, vai fazendo esse teste. E outros elementos que devemos aqui considerar também é autoexplicação. O tema X, se me perguntasse, desenvolva este tema, o que é que eu falaria sobre esse tema? Ele vai fazer um teste lógico, bem organizado sobre o tema. Autoexplicação daquele conteúdo. E isto não lhe leva à memorização. Porque muitos tendem a memorizar, decorar. E porque quando fogem daquilo que é importante, acabam por ter dificuldades de fazer isso. Então é importante também que eles então assinalem esta autoexplicação, porque ajuda de certa forma o estudante a ter a capacidade de explicar um determinado tema de forma muito sintética, de forma muito organizada. Também pode utilizar os vídeos, aulas vídeos, um áudio, gravando, não é? Fazendo uma gravação. Não, o estudante. O estudante. Não é muito bom que o estudante grave a aula do professor. O estudante deve ser aquele que ouve e escreve. A memória, quando nós escrevemos, ouvimos e escrevemos, dá mais possibilidade do aluno entender o conhecimento. Agora, quando nós gravamos, damos-lhe a possibilidade de ter uma preguiça. E quero já lembrar, os telefones que nós utilizamos já não são nossos. Logo ao sair desta escola, claro, no portão há um outro cara de motorizado aguardando por ele. Recebe o telefone, ele gravou a aula. Como é que fica agora? Ele deverá escrever, o estudante deve se acostumar a escrever. Não é um método seguro. Não é seguro, mesmo quando nós lemos algum documento, algum material, é importante que depois da leitura tomemos nota de alguns aspectos que achamos essenciais daquilo que nós lemos. Assim sim. Se fizer o contrário, eu te garanto, não será mesmo um estudante que nós queremos aqui na nossa escola. Professor,
Professor Sabino Romeu, quais são os outros métodos que podemos acrescentar a estes já ditos? Olha, acrescentando no método daquilo que os doutores aqui já expõem, então, por exemplo, aqui a busca do método de Robson. Aqui é um método em que o aluno tem como principal foco explorar, né, os conteúdos ou as matérias que ele recebe. Explorar significa buscar mais, não é só ficar com aquele conteúdo, né, que o professor dá, é mesmo buscar mais. Então, através, por exemplo, do que o professor, o doutor que acabou de referir, né, de videoaulas, de mais artigos, de áudios, então o estudante deve explorar. Depois também o estudante deve perguntar. Exatamente, porque nós temos, né, no nosso cotidiano da sala de aula, temos estudantes calados, nunca têm dúvida. Então, esses estudantes devem, por exemplo, parar. O método correto também que pode ajudar na compreensão, né, de certa matéria é mesmo perguntar. Perguntar, né, uma palavra, uma frase, ou então um exemplo que o professor apresentou durante a aula. O aluno, o estudante também deve ler. Então, quando estamos a falar de ler, não apenas, né, aquele conteúdo que o professor apresenta durante a sala de aula. O estudante também deve rememorar. Então, essa aqui recai também naquilo que o doutor acabou de referir aqui. Deve lembrar sozinho, né? Por exemplo, está lá, acabou de ler, está num canto, está ok. Aquela matéria, falei disso, isso aqui, ok. Trata disso, o fulano tratou disso, explicou o exemplo disso, ok, a fotossíntese ocorre assim, ok, a digestão no intestino ocorre assim. Então, deve rememorar. E também o estudante deve buscar exemplos. Buscar exemplos significa a partir, né, de um tema que o professor deu, o estudante deve criar muitos exemplos na sua atividade diária. Então, isso também pode ajudar de que maneira, né, naquilo que é a aprendizagem desse estudante. Certo? E desculpa, como sabem, os conteúdos geralmente são um pouco mais extensos, né, em sala de aula. E é importante que os alunos também utilizem aquilo que a teoria que o Novak tenha oferecido para nós sobre os mapas conceituais. Quer dizer, utilizando os métodos dedutivo e indutivo, a partir de um conceito geral, pode gerar conceitos particulares usando mapas conceituais. Se os alunos utilizarem esse mapa conceitual, não terão problemas na sua disciplina. Quer dizer, por exemplo, queremos falar sobre astros. Existem sempre variações para entendermos o que são os astros. Existem alguns componentes que nos fazem entender o que são astros. Então, usando os mapas conceituais, podem fazer resumos, também é outra técnica, Sim. fazer resumos dos conteúdos recebidos em sala de aulas. Da explicação dos convidados, surgiram algumas dúvidas dos nossos amigos que estão nos acompanhando. E o nosso amigo Abel Paulo diz assim: o que dizer dos professores que obrigam aos estudantes a decorar a matéria tal como lhes foi dada? O professor Petax dizia que não se deve decorar, mas nós temos professores que pedem para que o aluno explique a matéria tal como foi dada. Perfeito. E permitam-me dar um exemplo de uma prova oral que me pediram para dar o exemplo que o professor deu na turma. O que é que os meus convidados têm a dizer sobre isso? Veja, existem níveis. Por exemplo, o ensino primário, um pré-escolar, de facto, aquilo que nós ensinamos, a primeira função para que ele saiba é mesmo decorar. Mas já estudante, não podemos obrigá-lo a decorar, porque o estudante é um sujeito ativo, já dizia muito bem aqui o professor, é um sujeito ativo e é crítico ao mesmo tempo. E, logicamente, quando nós pedimos que ele decore tal como nós demos, nós estamos a criar um aluno crítico e desenvolvedor do seu aprendizado. Neste subsistema, não podemos querer que nossos alunos decorem. O aluno não pode ser Simba, um reprodutor, um Sharp, um tridente. Não pode ser. O estudante não pode ser isto. O estudante deverá ser aquele que tem a capacidade daquilo que recebe em função dos estudos
adicionais que ele faz, trazer uma perspectiva científica. Isso que nós queremos. Agora, o professor que exige decorar, não sei como ele tem aprendido. Mas também não há um certo equilíbrio, já que estamos no contexto de ciências de saúde e elas são exatas em alguns momentos. Veja bem, Miclina, veja bem. Veja bem. Por aqui também? Veja bem. Não importa qualquer ciência. Se os homens foram para baixo das águas, estão muito fundo, foram, não sei lá, para a lua, tão distante, não utilizaram ciência. Utilizaram ciência. Que diferença há com a ciência de saúde? É a forma como nós ensinamos. É assimilação. A palavra é essa. Assimilação de conhecimento. E para assimilar, o professor deve utilizar técnicas e métodos eficazes para quando não assimile, não para que decore. Essa brincadeira que acontece quando for lá o trabalho na prática, por ter se esquecido daquilo que tenha decorado, que faz o trabalho muito mal. E depois são tantas mortes que nós recebemos aí no hospital. Em função de quê? De usar técnicas de decor. E ele já agora está na prática. Aplica então a prática. Ele decorou o conceito. Sim, existem conceitos pilares, bases de cada ciência. E que não devem ser de facto esquecidos. Mas existem formas de como ensinar esses conceitos para que o aluno o assimile de forma muito fácil. Não é preciso levar ao decor. Eu concordo plenamente com o doutor. Trago aqui um exemplo, né? Estamos lá, durante a aula, o professor está a tratar, por exemplo, da respiração celular. Então, nós sabemos que esse processo da respiração celular, em um certo momento, né, nós temos que conhecer o que é a glicose, o que é o oxigênio, né, em que local da célula vai ocorrer esse processo. Então, eu não preciso, né, obrigar o estudante a decorar as reações que vão ocorrer, né, na célula ou nesta mitocôndria, por exemplo, mas ensinar como é que cada elemento dessas reações, nesse caso, reagir ou vão aparecer para este processo. Então, por exemplo, eu posso dizer lá, para você compreender o processo da respiração celular, você tem que saber de onde é que vem o oxigênio. Então, onde é que para o nosso corpo entra, onde é que passa, qual é o órgão específico e tal. Depois, onde é que vem a glicose? A glicose vem do alimento que nós tal e tal. Então, ele sabendo né, como é que cada elemento, né, vem, então vai saber ocorrer. Ao ocorrer, saberá, por exemplo, em que parte da célula vai ocorrer este processo. E quais são os produtos que advêm dessa reação. Então, não preciso obrigatoriamente dizer, Lula, vocês tem que saber que a soma ou a reação entre oxigênio e glicose vai se produzir dióxido de carbono, água e não sei lá mais o que. Então, eu não preciso obrigar os estudantes. Eu devo ensinar os estudantes a saber cada elemento, a sua origem e tal, e eles criarem suas reações particularmente. E depende, doutor, desculpa, e depende muito sempre da forma como se pergunta. Exatamente. Há professores que vão dando aulas, baseiam-se simplesmente naquilo que está no fascículo e tudo mais, não trazem experiências práticas. Sabe o que eu ensino? O ensino é transportar as experiências práticas. Tu vês que alguma coisa foi criada no século II, século XVII. Eu pergunto sempre, traz para quê neste século XXI? Exato. É trazer uma condição prática. Como é que isso deve lhe dar valor na atualidade? Deve ser assim. E a forma como nós perguntamos é que leva, às vezes, a trazer o decor. Perguntamos, às vezes, mal. Infelizmente. Eu há pouco falava que o professor é um facilitador. Y la función principal del profesor es acompañar al estudiante en ese proceso de formación y crear habilidades básicas. Y una de las habilidades básicas que tiene que crear es la capacidad de procesar información, obtener conclusiones propias y luego aplicar esas conclusiones en la resolución de un problema. De un problema, perfecto. El proceso de ensino-aprendizaje en un ensino superior es un proceso que tem como resultado, el producto final, es un intelectual, es un profesional. Ese profesional después va a asumir desafíos en la sociedad, ya sea en salud, en ingeniería o en otros ramos, y si no desenvolve un pensamiento crítico, no podrá asumir esos desafíos. Y por tanto es muy importante desenvolver en nuestros estudiantes esta capacidad de raciocinio, ¿ya? Esta capacidad de independencia para ellos propios valorar y poder aplicar después las conclusiones que los... Por tanto, decorar no acho yo que sea un método eficaz para transmitir el conocimiento. Perfecto. ¿Ya?
que se começa a preparação para as provas? Vamos lá, o estudante é aquele que tem um compromisso de seu aprendizado. E, logicamente, a preparação para a prova não é no momento das provas. Ele estuda todos os dias, porque está comprometido com o processo de aprendizagem. O estudante é aquele que estuda todos os dias, mas de forma que sistemática, de forma organizada e de forma efetiva. Dizia muito bem o professor, é aquele que programa as suas atividades, tem um calendário, já sabe que para hoje, às segundas-feiras, por exemplo, eu estudo as disciplinas tal. Do intervalo de 1 hora, é preciso estabelecer também esse tempo, 2 horas, caso seja possível, não tiver mais ocupação. Tudo isso deve estar programado. O estudante deve estudar todos os dias. E no momento dos exames, não são momentos para se estudar, porque está pressionado com outras situações. Pressionado às vezes com o medo do professor, que é este que lhe exige decorar tanto. O que vai fazer? No momento dos exames, vai conciliar aqueles aspectos que não lhe tinham sido suficientemente assimilados. Deve estudar todos os dias, não no momento dos exames. Professor, podemos delimitar assim horas de estudo? Olá, na verdade não existe assim em consenso quantas horas é que devemos estudar por dia, mas os especialistas nesta área afirmam que por dia devemos ler, né, no máximo de 4 a 6 horas. De 4 a 6, exatamente. Mas essas horas devem ser distribuídas. Exatamente, devem intercaladas, ser distribuídas. com uma Não, pausa. Por exemplo, eu vou ler, né, 4 horas com uma disciplina. Obviamente que o cérebro tem muitas atividades, tem muito a fazer para o nosso organismo, então deve equilibrar, né, na leitura, nesse espaço-tempo, entre 4 a 6 horas. Há quem, por exemplo, tem mais tempo para a leitura, então pode por dia ler 2 ou 3 disciplinas. Há quem, por exemplo, tem pouco tempo, por dia lê apenas uma disciplina, então essa disciplina pode variar nesse tempo de acordo, nesse caso, o seu tempo de leitura. As técnicas aqui apresentadas pelos meus convidados, o estudante escolhe a que melhor lhe favorece ou todas elas funcionam? Não, nem todas elas funcionam para todos os estudantes, nem todas elas. E qualquer técnica depende muito da sua aplicação. Nem todas elas devem funcionar para todos os estudantes. Um estudante deverá saber qual delas lhe é mais eficaz. Existem algumas técnicas que podem não ser para ele, porque se calhar não consegue. Sim, todo está em função das características próprias do estudante. Sim, senhor. Do tempo que ele possa dedicar ao estudo, ¿ya? Y él debe ir experimentando a ver cuál es la técnica que más le facilita ya el estudo. Eu queria aportar algo a lo que falaban mis colegas convidados com relação ao tempo de estudo, algo que estamos a falar, que é algo que os estudantes continuamente lo perguntam, não? Então, o doutor falava de que era necessário intercalar, ¿ya? Y el doctor falaba también sobre los tempos. Hay un método que se conoce como técnica Pomodoro, que básicamente consiste en lo siguiente, consiste en estudiar por 25 minutos un foco en la materia, después hacer una pausa de 5 minutos, ¿ya? Esa pausa es hacer otra actividad, ¿tá? Totalmente diferente a la que estábamos a hacer. Después, a continuación, retoma o estudo, ¿ya? Después que leva varios ciclos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, 4 o 5 ciclos, debe tomar una pausa entonces más longa, de 15 a 30 minutos, ¿ya? Y este método ayuda a mantener la concentración, a evitar la fatiga mental, evitar la cansera que a veces va acompañada con también dolor en las vistas, etc. ¿Ya? Y mejora mucho la capacidad de asimilación. Y por último, ya para terminar, quería también aportar la técnica de ensino, ensinando, ¿ya? Es decir, aprenda ensinando. ¿Qué acontece?
el mecanismo de funcionamiento de nuestro cerebro, nos asimilamos un conocimiento y cuando no somos capaces, lo decía el profesor, de explicar este conocimiento, entonces fixamos en nuestro cerebro ese conocimiento de una manera más eficaz. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, ¿cómo funciona este método? Bueno, vos explique un contenido a un amigo, a un familiar, ¿ya? Até você mismo o lo puede hacer en voz alta, explicárselo a vocês, ¿no? Y entonces, en ese proceso, eso debe ir respondiendo, ¿ok? Aquellas preguntas donde usted tiene más duda, ¿ya? Usted mismo identifica donde tiene más dudas, usted mismo trata de responder esas preguntas. Es lo que hablaba el profesor. Así, usted mismo se cuestiona, ¿no? Esa explicación que usted está dando, esta explicación está cierta o no, y le da una explicación a esas dudas y así de esa manera fixa más eficientemente el conocimiento, además de ser una manera divertida de adquirir el conhecimento. Né? Perfeito. Se você caiu aqui de paraquedas e não está a perceber muito bem o que está a acontecer, esse é o podcast A Voz do Conhecimento e hoje nós estamos a levar para vocês técnicas e métodos de estudo para um estudante bem-sucedido. Tem um professor doutor aqui, tem um mestre e tem um professor, por isso tem tudo para que você saia daqui com muitos conhecimentos e vai tirar notas altas, isso eu prometo, no final do programa. Há algum tempo, dizer aos meus amigos que podem mesmo deixar as perguntas, porque daqui a instantes e os nossos convidados estão disponíveis para isso. Há um tempo que apareceu uma série e o ator principal tinha uma mente fotográfica. E os estudantes começaram a aparecer dizendo que tinham mente fotográfica. Expliquem-me lá isso, meus convidados. É possível alguém olhar para o caderno e decorar tudo que está lá em um dia? Porque muitos estudantes atrevem-se a fazer isso. Bom, se é possível, não é, não sei. Mas podemos fazer um ligeiro comentário de dizer de que ele pode ter essa capacidade de olhar, tem uma possibilidade, se calhar é daquele aluno que faz boa gestão de tempo e o ambiente dele de estudo é adequado, sim, pode sim ter essa mente fotográfica, mas eu quero lhe garantir, depois a fotografia se apaga, em pouco tempo também. Em pouco tempo a fotografia se apaga. Sim, há pouco tempo estávamos a falar de que não era um método ou uma técnica eficaz a decorar a matéria. Si falamos de una mente fotográfica, estamos hablando de alguien que fixa la materia y es capaz de reproducir la materia. Evidentemente, quizás a quien le funcione eso para los exámenes o para una prueba, pero estamos hablando de que este proceso de ensino está encaminado a crear profesionales capaces de raciocinar y dar soluciones a los problemas. E então, nesse sentido, nós aconselhamos que o estudo seja um estudo contínuo, desde o início do semestre até o fim, porque quando você deixa de estudar, a matéria se acumula e depois, então, acontece que você se sente abrumado desde o ponto de vista, pressionado desde o ponto de vista psicológico, porque somos seres humanos, e dificulta a assimilação do conhecimento. Por outra, se ha reportado na literatura casos de individuos que consiguen hacer eso, pero son individuos normalmente que tienen trastornos mentales. Hay una dolencia conocida como autismo, y entonces esas personas que son autistas, una de las tienen esa capacidad, pero no son personas, digamos, que tienen una vida social normal. Y entonces, para las personas que tenemos una vida social con capacidad para asistir a una universidad, pues, francamente, no aconsejamos ese método, aunque pueda ser caso que alguien consiga hacerlo. Exatamente, porque até, sim, que deve ter uma combinação do físico e do mental, isso é muito importante. E lembrando que existem, né, a nível da nossa memória, 3 categorias, a longa, a média e a mais curta. Normalmente a memória curta é aquela que adora decorar.
Então, quando, por exemplo, a gente decora, estamos a dizer que o que estamos a decorar, estamos a colocar nesta memória de curto prazo, exatamente. Então, se a gente quer conhecimento para a vida, então devemos nos limitar desse método de estudo, exatamente. Os nossos abraços especiais vão para os nossos amigos que estão nos acompanhando. O nosso amigo Azenildo Olgue, Pereira Francis, Abel Paulo, Jorge Maier, que é o diretor desta escola. Muito obrigada, senhor diretor. A nossa amiga Rosalina Gomes Patrício, Daimara Dai. Ela pergunta como selecionar as fontes de informação confiável na hora de investigar uma matéria. Ela já está querendo entrar aqui na metodologia de investigação científica, não é? Certo. Geralmente os professores, quando dão as suas aulas, eles orientam, né, alguma fonte bibliográfica. Eu acho que, se for orientada pelo professor, é uma fonte fiel, porque o professor já tem investigado sobre o assunto. Ok? Já tem investigado. Se estiver a utilizar métodos de aprendizagem, que são métodos que cada um utiliza para que efetivamente traga mais substâncias do conhecimento, existem plataformas, não é? Fiéis, existem revistas científicas, existem repositórios de instituições de ensino superior, deverá recorrer a isso e encontrar a temática a qual deseja estudar para que tenha mais substância do seu conhecimento. A internet é uma boa fonte? A internet é um recurso. Como recurso devemos utilizar, só que devemos utilizá-lo de forma crítica também, porque tudo está ali, não é? É uma fonte. Este tema esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy en Internet estamos a vivir la era de la información. Certo. Y también hay una democratización del uso de la información. Es decir, significa que en esta altura cualquiera puede publicar sobre cualquier tema en Internet, puede tener un blog, por ejemplo, y hacer publicaciones, ¿no es? Pero, ¿qué aconsejamos a nuestros estudiantes? Como decía el doctor, debemos de verificar cada y una de las fuentes Perfeito. ya de donde proviene el conocimiento. A veces los estudiantes leen un artículo, es alguien que simplemente publicó, dio su opinión sobre algún tema, y no siempre es una opinión cierta. Y entonces hay que consultar una fuente autorizada. Estamos a hablar, como decía el doctor, por ejemplo, las universidades. Por lo general las universidades tienen repositorios, tienen blogs también, donde se publican los resultados de las investigaciones, etcétera. Revistas indexadas. Que son revistas, hay que comprobar que las revistas sean realmente revistas certificadas por los organismos internacionales competentes para el asunto. Hay que verificar que a veces hay profesores eminentes que tienen también sus propios blogs y ellos también partillan información. Hay que verificar que ese profesor realmente es un profesor que es de una universidad reconocida. Entonces, de esta manera evitaremos repetir o reproducir contenidos que muchas veces son realmente errados. Internet es una gran maravilla. Sí. Gracias a Internet estamos aquí a comunicarnos con la comunidad educativa, pero también podemos decir que hay mucho lixo también, ¿ya? Y entonces hay que saber identificar dentro de toda la información que hay en Internet realmente cuál es la información que tiene un valor para nuestra formación y cuál es la información que realmente tiene la veracidad já adequada. Exatamente, okay. Eu concordo mesmo, porque, por exemplo, na internet há blogs de autores, não sei se chamam autores ou então donos desse blog, por exemplo, podem observar apenas uma situação ou um contexto naquela região e publicar automaticamente. Aquilo pode estar relacionado com algo científico, mas não comprovado. Então, por exemplo, tem sites, né, muito específicos. Podemos encontrar livros aprovados científicos, por exemplo, o Cielo. O Cielo, né, é uma boa revista. É um site onde tem lá livros, artigos muito comprovados a nível internacional.
Podia só repetir o nome? Por favor? Cielo. Cielo. É uma revista Exatamente. latino-americana. Exatamente. Sim. O nosso diretor, o Dr. Jorge Gonçalves Maier, ele diz que gostaria que os preleitores abordassem, se possível, a relevância do estudo em grupo. É importante. O estudo em grupo é muito importante. Do ponto de vista de que um só pode ter uma certeza, mas também pode ter uma dúvida. E agregá-lo a um grupo pode encontrar a solução. Desde já, os grupos fizeram muito trabalho para o aprendizado dos estudantes. Por isso, os professores têm sempre aquela técnica de trabalhos em grupo. É para permitir, primeiro, socialização, para permitir a abertura de alguns que são fechados em sala de aulas e para permitir também que aqueles que encontram sempre dúvidas ou não tenham suficientemente percebido o conteúdo, encontrem um colega que tenha percebido bem. E naquele momento que encontrarem-se em grupo, pode-se efetivamente dar-lhe a possibilidade de ele também entender o conteúdo. Os grupos são muito importantes e hoje as novas metodologias ativas também tratam de técnicas relativamente ao grupo. Exato. Para além de forma individual, o grupo faz parte também de uma metodologia que permite os alunos adquirirem um conhecimento um pouco mais sólido que possivelmente não tenha percebido em sala de aula. Os grupos devem ser funcionais. Associam a pessoa, dão liberdade à minha pessoa de expressão. Existem estudantes que em sala de aula não falam. O professor pergunta, ou se tiver dúvida, com o professor não quer apresentar a dúvida, mas no grupo abre-se um pouco mais devido àquela relação de proximidade entre aluno ou estudante e estudante. É muito fundamental. Nesse caso, seria a primeira ou a segunda opção para estudos? Para estudos, é importante que aprenda primeiro a estudar sozinho Certo. e depois adicione a um grupo. É muito importante isso, né? Quando nós falamos do perfil do estudante, okay? Tenemos que olhar para aspectos que son aspectos cognitivos, aspectos pessoais y aspectos sociais. Sim, sim. ¿Ya? Para além de otros aspectos también de índole práctico, etc. Entonces, en el aspecto pessoal, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es la autonomía del estudiante. El estudiante universitario tiene que ser autónomo, tiene que ser capaz de accesar al conocimiento, guiado por el profesor y fortalecer el aprendizado. ¿Ya? Y hablamos también que debe ser resiliente, tiene que aprender de los errores y avanzar. Pero también en el aspecto social debe tener capacidad de trabajo en equipo. Y por lo tanto, en este aspecto, el estudio en grupo es muy importante, porque un profesional, hoy en día, esa visión que no tenemos, por ejemplo, antiguamente, de un investigador que era alguien sozinho, a investigar y a publicar. Esa visión ya realmente ya no, esa es una visión totalmente errada. Hoy en día estamos hablando de equipas de trabajo. Y la habilidad y la capacidad de trabajar en equipa es fundamental para ser un buen investigador, para ser un buen profesor. Y por tanto, el estudio en equipo entonces, es fundamental para desenvolver esa habilidad, donde todo el mundo da una opinión y es válida y es respetada. Todo el mundo tiene el mismo derecho de contribuir al desenvolvimiento del equipo, y de esa manera la duda de uno puede ser entonces, la respuesta de uno puede ser la duda de otro, ¿ya? Y ayuda, facilita, encaja también en el método que habíamos hablado, el método de aprenda enseñando, ¿ya? Un colega ensina a otro y aprende él y aprende también el otro colega que cuestiona lo que está a hablar el colega, pregunta, esclarece. ¿Ya? Por tanto, el trabajo en grupo es también fundamental y es parte del perfil do estudante universitário. A Miclina, desculpe, Miclina, já se calhar já apercebeu-se de que existem alguns alunos que dizem que eu aprendo mais com o meu colega que com o professor. Exatamente. É a vantagem do grupo. Se calhar a maneira como o professor explica a temática, a maneira como desenvolve as técnicas para ensinar, o aluno não apanha absolutamente nada. E o professor nunca tenha descoberto que o aluno
Não apanha nada, mas com o colega, a forma do trabalho de grupo, não é? E se for para os professores, diríamos que é o trabalho metodológico conjunto, como escrevera Samuel, né? Na sua tese de doutoramento. Para os estudantes, o grupo é mesmo fundamental. Eles dão sempre um auxílio daquilo que o professor às vezes não tenha sido capaz de transmitir. Profe, digamos que é uma técnica ativa. Ativa, perfeitamente. É uma mesmo técnica ativa, não? Exatamente. Mas aí também o professor, né, e esse conselho vai mesmo para todos os professores, na organização dos grupos de estudo ou de organização de um trabalho, então devemos ter também um tipo, né, de método ou de escolha dos elementos do grupo. Porque, por exemplo, temos professores que chegam na sala e dizem do número 5 ao do número 1 ao número 5 formam o primeiro grupo. Do número 5 a 10, o outro grupo. Então, devemos ter esse elemento. É possível, por exemplo, que num grupo tenha apenas aqueles estudantes que têm um mínimo, né, de aceleração, de percepção ou de assimilação. Então, se o professor, por exemplo, conhecer os mais ativos na sala e dispersar esse em cada grupo, equilibrar o então grupo. isso pode melhorar também naquilo que é a metodologia de aprendizagem do estudante de cada turma. Mas Os alunos que têm melhor compreensão da matéria, Exatamente. então, distribuí-lo, dispersá-lo. Sim, Ok. sim. Mas é importante também que esses professores sejam mais atentos. Exatamente. Não existe, E aí, o mal é que não existe, por vezes não existem esses professores atentos. e por aí. Só estão preocupados com o transmitir conhecimento. Não, é criar habilidades, possibilidades de que o aluno aprenda. E seja também um profissional de verdade quando sair da instituição. É perfeitamente. Além do QI, também está a se exigir o quê? Então Por aí. tem que se ter. Agora, meus convidados, eu gostaria muito que os convidados, essas técnicas todas, o aluno está a tentar aplicá-las à sua realidade, mas podem existir outros fatores que impeçam a assimilação do estudante? Sim. A forma como ele estuda. O ambiente sim do estudo. Disseste muito bem, vai para a estufa. Alguns vão para a estufa só para mostrar que estão lendo, mas vão para lá e não leem absolutamente nada. Alguns, se calhar, querem usar um auricular enquanto vai estudando, ele não sabe que a memória está a captar duas informações. E para ele pode ser eficaz. E eu acho que pode não ser eficaz. A falta mesmo de gestão do tempo. Dizia muito bem o professor que é importante que se faça, não é, um cronograma de estudo. Ele não sabe gerir o tempo. E outro elemento que podemos aqui apontar é mesmo a desordem das prioridades. Não sabe que disciplinas deve dar prioridades. Esses elementos todos podem, de certa forma, contribuir para um aprendizado não significativo para o aluno. E, logicamente, quando for a prova, e a prova mesmo isso é para comprovar até que ponto aqueles conhecimentos que foram transmitidos, se os alunos os adquiriu ou não. E vai fumo. Depois diz, não, o professor elabora mal as provas, está a se vingar. Bom, eu não acho. Se existem esses professores que se vingam, também são mesmo professores deficientes. O professor não pode se vingar com o seu aluno. Ele deve comprovar somente aquilo que deu. E relativamente a essa comprovação, pode também levar a uma autoavaliação da sua atividade enquanto profissional da educação. A falta de sono não tem nada a ver com Sim, isso, eu precisamente queria falar sobre isso. Eu dizia ao início, não é, que manter uma rotina equilibrada era muito importante, já. Essa rotina equilibrada significa dormir adequadamente, alimentar-se de forma saudável, já. Evidentemente, se você não se alimenta de forma saudável, o corpo não estará em condições, o cerebro, de concentrarse debidamente en los estudios, evitar hábitos nocivos como fumar, consumir alcohol, consumir drogas, no procurar un local adecuado para el estudio, un local donde pueda concentrarse. limpo, aseado. Com silêncio. Evidentemente eso va a ser negativo para el proceso.
nos deparamos, por ejemplo, con que, por ejemplo, a nivel de la provincia hay instituciones culturales que están adecuadas para el estudio. Estamos hablando de la biblioteca provincial, estamos hablando de la hemeroteca, ¿no? Como es un nombre, Mediateca, sí. la mediateca. Ya ahora un centro cultural, sé que tienen ahí condiciones también, ¿ya? Estos son locales adecuados donde los estudiantes pueden, para el de la propia biblioteca de nuestra institución, ¿ya? Son locales que están acondicionados precisamente para facilitar el estudio, ¿ya? Y entonces creo que es fundamental, importante, es llave mantener estas rutinas equilibradas y saludables para ser un estudiante de suceso y tener uma assimilação eficiente dos conteúdos. Sim, eu acho que é mesmo relevante os fatores que aqui os ilustres nos apresentaram. E devo aqui reforçar o mesmo. Para termos sucesso na assimilação de conhecimentos, então temos que ter mesmo essa combinação físico e o mental. Então, eles devem andar sempre. Sabe-se, por exemplo, que nós não somos 100% saudáveis, temos sempre um desvio por uma parte, mas devemos, conforme diz aqui devemos equilibrar. A nossa vida deve ser equilibrada. Então, se a nossa vida for equilibrada, acredito que os nossos estudos também serão equilibrados. E quando nossos estudos forem equilibrados, teremos sucesso na assimilação e, consequentemente, teremos sucesso naquilo que são nossos objetivos como estudantes universitários. E chamar a atenção aos nossos estudantes que nos assistem, não estudarem com um propósito de adquirir diplomas. Certo. Não, é de estudarem para aprender e resolver os problemas a nível nacional, regional, local. Esse deve ser o objetivo da nossa formação. A gente pode estudar aqui, não, porque o Ministério de Saúde hoje é que mais emprega e tudo, mas vamos lá para a saúde só para isso, não. E lutarem para ter diplomas, não é isso. É mesmo para aprender, é resolverem, serem profissionais de verdade. Aqueles que estão comprometidos com o processo de sua atuação. Bom, primeiro quero agradecer ao professor por tocar essa questão e diploma e estudos. E que, se a Miquelina me permite, eu gostaria de aportar, não é, algo a respeito. Esta questão da escolha entre estudo e diploma reflete diferentes perspectivas sobre o valor da educação. ¿Ya? Ambas têm sua importância, mas abordam aspectos totalmente distintos. Por exemplo, o estudo. O que significa? Estamos a falar aqui sobre o estudo. O estudo é foco no aprendizado real, ¿ok? Na busca pelo conhecimento e no desenvolvimento de habilidades prácticas e intelectuales. Perfecto. ¿Ok? Vantagem del estudo. Promover el pensamiento crítico, a curiosidad, la capacidad de resolver problemas. ¿Ok? Una base sólida de conocimiento que permite desenvolver todas las potencialidades del individuo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la perspectiva del conocimiento? La perspectiva del conocimiento, el conocimiento en primer lugar es continuo, ¿ya? Mismo após o el fin de la universidad, de los estudios universitarios, porque el aprendizado no termina con un diploma, no termina con un diploma, ¿ya? Ahora, un diploma, ¿qué cosa es un diploma? Bueno, un diploma es un reconocimiento de que el individuo hizo una formación. Perfeito. Y concluiu. Perfeito. ¿Ya? Y ¿qué ventaja, qué valor tiene esto? Bom, es que es muy valorizado en el mercado de trabajo, porque por veces un individuo, para poder encontrar un empleo, tiene que demostrar que se ha formado, ¿ya? Pero realmente un diploma, en la práctica, el individuo tiene que demostrar las habilidades prácticas, demostrar el conocimiento, ¿ok? Por tanto,
¿qué es realmente lo ideal? Combinar ambas cosas. Estudio consciente para adquirir esas habilidades y después aplicarlas y además estar certificado legalmente de que yo me formé en una universidad prestigiosa. Perfecto. Entonces, esto es un tema realmente importante, Muy importante. porque hay muchos estudiantes que no yo estudio para recibir un diploma o certificado. Y luego esos son aquellos profesionales que nos encontramos en nuestros centros de salud, que nos encontramos en todas partes, Sí. que simplemente es un profesional, pero realmente no consigue resolver problemas y mostrar las habilidades correspondientes a ese profesional. Y por tanto, para mí esto es un asunto muy importante, ¿ya? Combinar ambas cosas. Diploma y además estudio consciente. Sim. Ok, últimas palavras então a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, acataram todas as técnicas e também os métodos, vão usá-lo e terão notas excepcionais. Mas o que é que os nossos professores têm a dizer para eles neste momento? Começamos mesmo. Para mim, os estudantes universitários devem ter consciência, né, do perfil que eles têm, que é de estudante universitário. Então, primeiro é que devem pensar, um estudante universitário deve pensar como professor. Pode, se quiser, deve pensar além do professor. Um estudante universitário também deve participar ativamente em todas as atividades aqui. Deve participar, porque a participação também é um dos mecanismos que ajuda na compreensão e na assimilação dos conhecimentos. Um estudante universitário deve ser organizado. Então, estamos a falar de organização, estamos a falar de todos os aspectos sociais, acadêmicos, em todos os aspectos. Então, o estudante deve ser isso. E ainda o mais, né, que é o mais importante para o perfil de estudante universitário, é a busca constante dos conhecimentos. O estudante não pode parar de pesquisar. Então, são algumas linhas básicas que temos para os nossos estudantes universitários. Professor, táxi, por favor. Bom, de todos os métodos e técnicas aqui apresentados, eu gostava que olhassem para isso como não fim, mas sim uma via pela qual deverão passar para que efetivamente, não é, tenham uma boa capacidade de reter os conhecimentos aqui apresentados nesta escola superior. E é fundamental, para além do apresentado aí ao meu colega da mesma mesa, olhar também para a extensão universitária. Sabem, a extensão universitária dá um olhar mais além daquilo que é a nossa prática e aproveitamos dela a conhecer o contexto de aplicação da nossa profissão. Então era bom que os estudantes participassem dessa extensão universitária. Eu creio que essa escola tem estado a desenvolver, embora sendo nova, tem estado a desenvolver algumas atividades que alguns estudantes furtam-se dela. Era bom que das atividades, não é? Era bom que participassem ativamente das atividades programadas pela escola, porque essas atividades são intencionais, têm um objetivo pelas quais são organizadas. Então era bom que os estudantes participassem ativamente nessas atividades e também olharem para esse processo com muita responsabilidade, sabem? Ser amanhã um futuro profissional de saúde não deve ser uma atividade assim, olharmos para ela como uma atividade muito fácil, muito leve, não. Olhar isso com responsabilidade, sabem? Eles ajudam a salvar vidas. E salvar vida é quase um propósito de alguém que nos criou. Então, quem vai para essa profissão deverá sentir-se como alguém que vai lá para dar vida a alguém. Então, era importante que olhassem para esta profissão, esta formação, com grande responsabilidade. E estarem comprometidos mesmo a dar respostas aos problemas do país. E aquele país que nós amamos, Angola. E por isso é que o nosso lema aqui na Escola Superior Técnica de Saúde é ciência, consciência e humanismo. Professor, está à vontade. As últimas palavras. Bom, en primer lugar, gostaria de agradecer a todos os oyentes que nos han acompañado
en esta edición de A Voz de Conocimiento, y en especial a todos nuestros estudiantes que pueden estar a darle seguimiento a esta actividad. Eu, como mensaje final, eu gustaría decirle a nuestros estudiantes, en primer lugar, que façam una gestión adecuada do tempo para el estudio, ¿ya? Segundo, que sean curiosos, procuren información, investiguen, ¿ya? Que utilicen las tecnologías de la información, ¿okay? Que procuren especializarse en un tema determinado de la grilla curricular, que es importante especializarse, ¿ya? En un tema, y que tengan en cuenta que el estudio es un proceso continuo, ¿ya? Que ante los fracasos o las dificultades no se amilanen, todo lo contrario, que se encorajen, que crezcan, ¿okay? Y que nos acompañen hasta el fin del proceso. Era todo. Assim foi a segunda edição do seu podcast A Voz do Conhecimento. A você, meu amigo, que chegou a tempo e hora, nos acompanhou, comentou, partilhou. Olá, nós agradecemos imenso. Você já sabe, a nossa promessa é de sempre. Nós vamos voltar daqui a 15 dias. No próximo programa, nós estamos com um problema. Cá no nosso país temos mais de 700 casos de cólera já confirmados e na nossa província já apareceu um caso. Então no próximo programa nós vamos refletir sobre isso. É um caso sério e tem que ter a intervenção dos profissionais de saúde, por isso é que nós estamos aqui também como a voz do conhecimento. Vamos falar sobre isso. Prepare o seu saldo, prepare o seu tempo, a sua caneta, a sua lapiseira e a sua contribuição para participar então daqui a 15 dias a mais um programa A Voz do Conhecimento. Beijinhos, feliz noite e até lá. Bem-vindos ao Ambo, a cidade que respira conhecimento e desenvolvimento. No coração desta cidade está a Escola Superior Técnica de Saúde do Ambo, um espaço dedicado a transformar vidas e construir carreiras de sucesso. Aqui, combinamos tradição, modernidade, preparando profissionais de excelência para enfrentar os desafios do futuro. Nosso compromisso com conhecimento vai além das salas de aula. Oferecemos recursos e apoio para um aprendizado contínuo. Aqui combinamos ciência, consciência e humanismo. Venha fazer parte desta história. Venha fazer parte da Escola Superior Técnica de Saúde do Ambo. Bem-vindos ao Ambo, a cidade que respira conhecimento e desenvolvimento. No coração desta cidade está a Escola Superior Técnica de Saúde do Ambo, um espaço dedicado a transformar vidas e construir carreiras de sucesso. Aqui, combinamos tradição, modernidade, preparando profissionais de excelência para enfrentar os desafios do futuro. Nosso compromisso com conhecimento vai além das salas de aula. Oferecemos recursos e apoio para um aprendizado contínuo. Aqui combinamos ciência, consciência e humanismo. Venha fazer parte desta história. Venha fazer parte da Escola Superior Técnica. Bem-vindos ao Ambo, a cidade que respira conhecimento e desenvolvimento. No coração desta cidade está a Escola Superior Técnica de Saúde do Ambo, um espaço dedicado a transformar vidas e construir carreiras de sucesso. Aqui, combinamos tradição, modernidade, preparando profissionais de excelência para enfrentar os desafios do futuro.
Nosso compromisso com conhecimento vai além das salas de aula. Oferecemos recursos e apoio para um aprendizado contínuo. Aqui combinamos ciência, consciência e humanismo.